Paz do Senhor, queridos, amém? A igreja está bonita. Seria bom se todos os domingos fosse assim, né? Muito bom, graças a Deus. Povo abençoado, nós estamos felizes por tudo aquilo que Deus tem realizado para as nossas vidas, né? Mas é mais importante ainda quando nós nos sentimos canal de bênção, sendo usado por Deus. Isso é bom, maravilhoso. Tivemos um dia abençoado, uma manhã abençoada na igreja, com a eleição de presbíteros e diáconos, um almoço gostoso lá. Não sei se você está com a família toda aí, com os filhos, né? E netos, e bisnetos, e genros, e casa cheia. E nós fomos honrados hoje, fomos convidados para almoçar com ele. A família está reunida para comemorar os 80 anos. Ele fez 80 anos na sexta-feira, né? Uma bênção de Deus, amém? Quem tem mais de 80 aqui, levanta a sua mão. Quem tem mais de 80? Quem é que tem mais de 80, levanta a mão. Olha aí. Privilégio, hein, Cícero? Está vendo pouca gente, viu, Cícero? Quem tem mais de 80? A Dinha tem 91. Minha sogra, ali, ó, com 91. O pastor Abel tem mais de 80? Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, amém? Deus é bom, louvado e glorificado. E graça de Deus é bênção de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Irmãos, nós estamos num momento singular, né? Fazemos isso uma vez por mês, momento de ceia. E eu louvo a Deus pelas pessoas que estão nos visitando, amém? Tem várias pessoas aqui nos visitando, né? O Janilson, Elizabeth, né? Também conosco, os pais do Janvian, né? Tio da Samara e do Tiago estão presentes conosco, alegria, né? A Lívia eu não vou nem apresentar, a Lívia junto com a sua filhinha ali, não vou nem apresentar, já é nossa aqui, né? Mas tem aí a família do Cícero nos visitando, a irmãzinha acompanhando a irmã Vanildes ali, amém? Estamos felizes. Irmãos, dia de ceia. Deus me inquietou o nosso coração, para nós temos algumas coisas para realizar hoje aqui. Teve eleição de presbíteros e diáconos, mas eu quero orar, estou com vontade de orar por cura divina, por cura, por milagre, amém? Estou com muita vontade de orar, porque esse ato aqui que nós vamos fazer agora, Isaías 53 diz que certamente, amém? Certamente, não há dúvida. A expressão certamente quer dizer não tem dúvida, é real, isso aconteceu mesmo. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. A morte de Cristo é garantia nossa. Por isso que durante o seu ministério aqui na terra, os 3 anos de ministério, Ele realizou curas e milagres. Por isso que a Bíblia diz: se está alguém enfermo, né? Ore, diz que a oração da fé salvará o doente enfermo, amém? E eu sei que tem pessoas aqui enfermas, amém? Eu sei que tem pessoas que acreditam na graça de Deus, né? Por que acreditar na graça? Porque quando a gente olha Jesus indo até o tanque de Betesda, e nós não sabemos o critério que essa graça de Deus alcança, não é verdade? Mas ele cura um. Tinha vários lá esperando a cura, e ele cura um que não tinha ninguém para ajudá-lo até ali, né? Quem sabe alguém que não tinha esperança, alguém que pensava assim: de maneira nenhuma vou ser curado. E você está enfermo, eu quero dizer para você o seguinte: você serve ao Deus do impossível, hein? Não pense nisso, hein? Eu queria que nós orássemos, queria que nós ficássemos de pé para nós orarmos por enfermos, amém? Você que está enfermo agora, amém? Eu gostaria que você colocasse a mão sobre a sua enfermidade. Você que tem na sua família, nós sabemos, irmãos, que existem doenças genéticas. Existem famílias que morrem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de câncer. Mas nós sabemos que Deus é poderoso para quebrar isso, amém? Para destruir essa genética, para mudar essa genética, amém? Nós sabemos que o Deus que nós servimos é tremendo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então eu gostaria que você
colocasse a mão sobre a sua enfermidade, você que está enfermo, amém? Você que tem alguém na família enferma, eu gostaria que você pensasse nessa pessoa que está enferma na sua casa, onde quer que esteja, começasse a pensar, começasse a falar: Senhor, a tua igreja vai orar e eu creio em milagre, eu creio em cura. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te pedir que a igreja que comece a orar aí, comece a orar e falar: Senhor, cura os enfermos nessa noite. Senhor, visite as pessoas que estão em casa, visite aqueles que estão sendo apresentados ao Senhor. Começa você a orar aí, amém? Aquilo que ligamos na terra será ligado nos céus. Começa a orar, começa a clamar ao Senhor. Aleluias. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, e nós queremos te louvar, ó Pai, porque nós temos essa fiel confiança no Senhor. Ó Deus, que esta palavra é viva e eficaz, certamente é verdade, não há dúvida. Senhor, temos a convicção que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, Senhor. Ó Deus, não há dúvida, Senhor. Ó Deus amado, que o ministério do teu filho amado foi de cura, foi de milagre. Por isso, Paizinho, nós queremos apresentar os enfermos, aqueles que estão presentes neste lugar. Queremos apresentar ao Senhor aqueles que estão sendo representados, aqueles que às vezes estão apresentando diante de Ti. Senhor, agora que Tu estejas curando, que o Senhor esteja tirando, Senhor, toda infecção, toda inflamação, todo câncer genético, todo câncer da família, toda doença genética, diabetes, câncer, problema cardíaco, Senhor, ó Deus, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Opera a cura, milagre, manifesta, Deus, o teu poder, a tua graça e a tua bênção. Nós oramos, Senhor, certos da cura, porque acreditamos no poder curador do Senhor. Acreditamos no poder que há no nome de Jesus. Toda enfermidade vencida pelo poder do nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas de vitória, irmãos, de cura, de milagre, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Pode sentar, queridos, amém? Aleluia. Você crê que foi curado? Amém? Em nome de Jesus? Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, antes de nós ministrarmos aqui a palavra, nós queremos dar posse aos presbíteros que foram eleitos, né? Hoje, presbítero, quero chamar os presbíteros aqui na frente, todos os presbíteros eleitos: presbítero Tiago, presbítero Edson, presbítero Valdeci, presbítero Maurício, presbítero Vander, amém? Presbítero Vanderlan, todos os presbíteros que foram eleitos. Esses homens foram, o conselho permanece o mesmo, né? E nós tivemos também ali a eleição do conselho da igreja. Eu continuo como presidente, senão o pastor é o presidente do conselho. Temos o Vander, vice-presidente do conselho, foi eleito lá dentro pelos colegas, né? E temos o Maurício, foi escolhido, a Assembleia delegou por Deus como tesoureiro, ele e a Wanda, né? São os tesoureiros da igreja. O Tiago é o nosso secretário do conselho, amém? E nós queremos chamar também os irmãos que foram eleitos na junta diaconal aí, vamos dar serviço para esse povo, né? Queremos chamar o André, vem cá, André, a irmã Joana, a irmã Lourdes Campos já está hospitalizada, precisou ir à UPA, que ela sofreu uma queda hoje. A Cecília passou para mim as informações, nós vamos procurar informar como ela está também. A irmã Raimunda, a Fátima, a irmã Elisete, a irmã Eliane Mariana, o irmão Sebastião, a irmã Francisca e o irmão Ivon. Amém? Esses são os irmãos eleitos para a junta diaconal, os diáconos e diaconisas. Faltou alguém aqui? Não, né? Está vindo. E nós temos também, o conselho também nomeou a comissão de exame de contas do livro da tesouraria, aqueles que são responsáveis para examinar a parte de finanças.
Os titulares é o presbítero Eovaldo, quero chamar aqui à frente, a Eovaldo, a Marilda e a irmã Irani. São 3 titulares e 3 reservas. Os reservas é o Valdeci, a Raimunda e o Hermínio, nosso missionário Hermínio. Ele faz parte também da comissão, caso necessite, né, ali, também assim para uma medida, amém? E nós queremos então orar após esses irmãos. Quero convidar a igreja para ficar de pé. Quero chamar os nossos 2 pastores aqui, pastor Abel e pastor Zé Roberto, para vir aqui à frente. Vem cá, pastor Abel, para o senhor estender as mãos aqui sobre nós aqui, amém? Vem cá, pastor Zé Roberto. Vamos ficar de pé, irmãos? A igreja vai ficar de pé. Vem cá, sobe aqui em cima, pastor Zé Roberto, por favor. Vem cá, pastor Abel. Irmãos, vamos ficar de pé, os irmãos da igreja, estender as mãos aqui para dar posse a esses irmãos, orar, pedindo a bênção de Deus para nós, amém? Eu vou pedir o pastor Zé Roberto fazer essa oração. O pastor Abel está aqui também conosco, amém? Vai estender as mãos aqui em direção a esses obreiros aqui, amém? Pastor, só orar em nós. Estenda as mãos aqui, irmãos, amém? Amém. Em nome de Jesus. Deus eterno, em nome de Jesus, nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E nós queremos colocar, Senhor, cada um desses eventos, ó Deus, nessa assembleia de hoje. Sabemos que o Senhor é Deus que chama, é Deus que, ó Deus, realiza, Senhor, a tua obra através daqueles que tu chamas. E nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora. E queremos te pedir, abençoa, meu Pai. Guarda, livra de todo mal. Dá a eles, Senhor, a tua bênção, a tua graça. Ó Deus, que a mão do Senhor poderosa possa abençoar cada presbítero, cada diácono e dar a eles, Senhor, a bênção dos céus. Nós, como igreja do Senhor, estamos orando, Senhor, agradecidos por essa vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estou empossado, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, graças a Deus. Aleluias. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para nós fazermos uma meditação. Lucas capítulo 22. Versículo 33 ao versículo 38. Vai ser a nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra, mesmo assentada, acompanhe comigo, Lucas 22, do 33 ao 38. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo, Deus o escolhido, o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar pela tua palavra lida, Senhor, por este culto de ceia. Queremos pedir, Deus, como sempre oramos, mantenha a nossa mente, os nossos corações cativos ao trono da tua graça. Não permita, Senhor, que saiamos daqui com os nossos pensamentos, mas, Deus, que possamos ouvir a tua palavra, que o Senhor possa falar de uma forma singular com cada
não sejam as nossas palavras, mas que seja o Espírito Santo do Senhor a falar com cada um nesta noite. Oramos no nome de Jesus. Queridos, eu quero destacar nesse texto que nós lemos sobre a crucificação de Jesus, eu quero destacar o versículo 34, que diz assim: Jesus está sendo crucificado, Jesus já havia apanhado, ele estava extremamente debilitado, ele já estava na cruz, já havia passado em suas mãos os pregos, já tinha uma coroa de espinho, já tinha recebido, quem sabe, algumas pedradas na via dolorosa, já havia recebido, quem sabe, algumas cuspadas no rosto. Contudo, ainda assim, ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu quero destacar o verso 34, que diz isso. Então, repartindo as vestes deles, lançou sorte, porque ele ficou seminu, e lançou sorte quem ia ficar com as vestes deles. Mas o verso 35 tem algo muito interessante que eu quero chamar a sua atenção, e queria que você prestasse bem atenção nessa frase, que diz o seguinte: o povo estava ali e a tudo observava. Amém? Vire para o seu irmão e diga assim: você está sendo observado. Nós, irmãos, continuamente estamos sendo observados pelas pessoas que nos conhecem, continuamente estamos sendo observados pelos nossos familiares, estamos sendo observados pelos irmãos da igreja, estamos sendo observados por todos aqueles que nos conhecem. Essa passagem me chama muita atenção, porque o sofrimento de Jesus na cruz foi de uma intensa agonia física e emocional. E quando nós olhamos para o sofrimento de Jesus, que foi uma intensa agonia física e emocional, dificilmente nós olhamos para o Jesus homem. Nós olhamos para o Jesus espiritual, mas nós não podemos olhar para Jesus só na forma espiritual, mas sim também na forma humana. Os instintos de um homem normal, numa situação como a que Jesus estava passando, eles normalmente bloqueiam o nosso raciocínio, quando nós estamos sendo principalmente injustiça, mas ainda, ou seja, quando nós estamos sofrendo qualquer perseguição, ainda que merecemos, nós somos bloqueados quanto ao nosso raciocínio, que pensamos e às vezes fazemos aquilo que não deve ser feito. Quando nós olhamos por uma passagem como essa, em que Jesus, ele sabia que não estava sendo merecedor daquilo, ele sabia por que estava na cruz, e quando nós também, às vezes, nos sentimos injustiçados, nos sentimos acusados indevidamente, o normal é nós reagirmos, ou até mesmo, às vezes, o normal é nós fugirmos daquela situação, procurar fugir. Mas com Jesus foi diferente, irmãos. Com Jesus foi totalmente diferente. Ele conseguiu, mesmo depois de passar tudo que ele passou na via dolorosa, tudo que ele passou, o sangue escorrendo, as chicotadas nas suas costas, ele ainda consegue, na cruz, depois de pregos, ele consegue dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus dá para nós aqui, irmãos, um exemplo de uma profunda espiritualidade.
que nós somos homens e mulheres espirituais. Conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra, e nós somos homens espirituais, como tal, devemos comportar como espiritual nas dificuldades, nas lutas, nas adversidades. Jesus mostra para nós que, mesmo diante da intensa agonia, ele superou totalmente o instinto humano, e nós podemos também fazer isso. Ele deu um grande testemunho de espiritualidade. Por isso que o versículo 35 diz que o povo estava ali e tudo o observava. Por isso que nós começamos na nossa pregação, nós nunca podemos nos esquecer disso, que nós somos crentes em Jesus. Nós somos crentes. Nós fizemos um dia uma profissão de fé. O meu vizinho sabe que eu sou crente, que eu sou pastor, que você é crente. No local de trabalho, todos nos conhecem como crente. Às vezes até oramos lá no local de trabalho, ajudamos. Então nunca nós devemos esquecer disso e nunca devemos nos vigiar para que as nossas atitudes demonstrem pelo menos um pouquinho de espiritualidade. Como Jesus, ele é para nós um exemplo que nós devemos desenvolver em nós uma profunda espiritualidade que nos dê condições de superar os nossos instintos humanos, da raiva, da ira, ok? Quem sabe da revidação, quem sabe das palavras que não deveríamos usar. Ou seja, nós devemos, irmãos, agir como homens e mulheres espirituais. Nós queremos aproveitar o momento de ceia e esta passagem que Jesus demonstra para nós essa profunda espiritualidade, porque ele está humanamente. Nós temos que pensar no Jesus humano, em agonia, no Jesus humano ao ponto de dizer na sua oração para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Isso mostra a humanidade dele, a fragilidade. Ele sentiu em condições assim, humanas mesmo, querendo que se o Pai pudesse passar, mas ele fala: mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Ok? Irmãos, Jesus mostra para nós uma profunda espiritualidade. De que maneira? Qual as características que Jesus mostra para nós uma profunda espiritualidade e ao mesmo tempo é algo que nós temos que observar para desenvolver uma espiritualidade. Jesus nos ensina aqui por que nós devemos desenvolver uma espiritualidade. Em primeiro lugar, que Jesus tinha uma visão espiritual do acontecimento. A gente precisa ter uma visão espiritual dos fatos que nos rodeiam, da onde a gente está inserido, da onde a gente está colocado, da nossa posição. Essa visão espiritual é muito importante. E principalmente a questão do que está acontecendo, porque a Bíblia diz que o diabo ele é astuto, ele é sagaz. E muitas vezes o diabo vai criar situações para que, ao invés de nós darmos um bom testemunho, nós demos um mau testemunho. Mas se você tem uma visão daquele momento espiritual, da importância do seu testemunho ali, com certeza você vai conseguir então pedir ajuda ao Senhor e Ele vai te dar força para isso. E Jesus tinha essa importante visão espiritual do que estava acontecendo ali naquele momento. Ele tinha uma visão plena. Ele sabia do propósito, ele sabia o porquê que ele veio, ele sabia que ele ia para a cruz, ok? Ele sabia tudo isso. Quando Jesus diz Pai, Jesus está mostrando que ele estava passando um momento difícil, mas ele não está sozinho. Ele não estava sozinho. Por isso ele diz: Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. Nós precisamos entender isso, irmãos. Com razão ou sem razão, no momento conturbado, no momento que nós estejamos passando, nós temos um Deus que está conosco. Nós somos um Deus que julga a nossa causa.
Nós temos um Deus que conhece o futuro, e muitas vezes Deus cria umas circunstâncias adversas que nós não gostamos dela de jeito nenhum, mas Deus quer nos abençoar. Mas Ele quer nos abençoar, e a gente precisa entender isso. A gente não precisa ficar chateado com isso. Então nós precisamos ter uma visão espiritual do acontecimento, para nós nos reagirmos diante da adversidade, na situação difícil, exatamente com uma profunda espiritualidade para o fato. Nós tivemos uma experiência interessante na família esses dias, do final do ano para cá, né? O Lucas colocou no coração dele um propósito, que ele queria comprar uma casa nos Estados Unidos. Aí ele tinha um lote aqui, e ele falou: pai, me ajuda a orar, me ajuda a vender esse lote. A gente anunciou esse lote, e ajuda, e olha a gente daqui, olha dali, olha daqui, olha dali. Nós tivemos praticamente fechado a venda, contrato assinado na imobiliária para fechar a venda do lote. Foi lá para o rapaz assinar, o rapaz pegou e desistiu na última hora, não assinou o contrato. E ele falou assim para mim, ficou agoniado, ele falou: pai, o que será que está acontecendo? Eu falei: filho, é foco. Assim, a gente está orando, buscando a direção de Deus. Falou: se não for de sua vontade, não faça. O foco seu era vender para comprar a casa. Você sabe se Deus queria essa casa? Vamos mudar o foco? Você quer continuar isso mesmo? Ou você quer vender para outra coisa? Aí ele falou: pai, eu preciso vender, porque a Carla está muito doente. Nós vamos fazer uma consulta, e quase certo que ela vai precisar fazer uma cirurgia. Ela está com cálculo renal, precisa operar, e o tratamento de saúde dos Estados Unidos é caríssimo. Então, pai, eu mudei o foco. Eu quero vender, porque a Carla vai no médico, vai ter que marcar a cirurgia, e eu estou preocupado. Essa cirurgia vai ser rápida, eu estou preocupado. E outra coisa, pai, eu quero ir embora. Deus inquietou meu coração, eu quero ir embora. Eu falei: tá bom, então nós vamos orar agora para vender. Para vender. E nós vendemos o lote essa semana, foi vendido. E a cirurgia da Carla foi marcada. Ela vai operar, ela vai ao médico dia 12 de maio para avaliação, para a última avaliação, para marcar a cirurgia. Ela deve operar o mês que vem. Amém? E os meninos estão loucos para ir embora, né? Irmãos, a gente tem que ter uma visão espiritual dos acontecimentos, e conforme estiver acontecendo, a gente precisa desenvolver essa profunda espiritualidade para a gente poder enxergar o agir e o mover de Deus naquela situação. Às vezes a gente acha que é ruim, não é ruim. As pessoas ali, irmãos, só enxergavam a cruz. O povo estava ali, tudo observava. O povo observava a cruz. O povo observava o sofrimento de Jesus. O povo observava os pregos. O povo observava o sangue derramando na sua face. O povo olhava para Maria e falava: coitadinha da sua mãe. O povo olhava para os seus irmãos: coitadinha dos seus irmãos. Aqueles que estavam com dor, não é verdade? Eles não tinham profunda espiritualidade sobre aquilo, mas Jesus tinha. Mas Jesus tinha uma profunda espiritualidade. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A gente precisa, como cristão, irmãos, não podemos perder essa visão. Eu e você, nós temos o Espírito Santo, e Ele abre o nosso entendimento para que a gente possa enxergar cada situação de uma forma espiritual, e não apenas de uma forma física. Quando a gente vai lá para o Evangelho de Lucas, o mesmo Evangelho que nós estamos lendo, no capítulo 17, 20 a 21, Jesus diz, quando foi interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus está dentro de nós, não é de uma forma visível. Não é porque nós estamos vivendo uma circunstância boa que significa que Deus está reinando. O reino de Deus está dentro de nós. É possível ver Deus reinando na adversidade. É possível ver Deus reinando na dificuldade.
dificuldade. E isso é importante. Nós precisamos, como cristãos, e eu quero trazer essa meditação para vocês essa noite, nós temos a necessidade, é uma necessidade, irmãos, porque senão a gente sofre demais. É uma necessidade. Nós desenvolvemos uma profunda espiritualidade para nós conseguirmos caminhar na nossa jornada aqui nessa terra. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, ele diz o seguinte: na medida que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, nós somos mais felizes, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. Quando você consegue ver a companhia de Deus, mesmo nas lutas, mesmo na adversidade, você está desenvolvendo uma profunda espiritualidade, e isso é eterno, isso é geral. Deus sempre está com aquele que confia nele e que tem temor diante de sua presença. Muitas vezes estamos tão focados no problema, nas circunstâncias, que nós não conseguimos ver o agir de Deus. Eu me recordo, e a gente precisa dar um testemunho. Eu me recordo quando eu morava em São Paulo, e eu queria muito vir para Anápolis. Nós tínhamos 8 anos de Parque Material Aeronáutico de São Paulo, e nós queríamos uma transferência para cá. Eu já tinha cumprido a minha etapa dentro da aeronáutica, que me permitia uma transferência por necessidade de serviço, onde eles pagam mudança, tem uma ajuda de custo, tudo mais. E eu coloquei meu nome, e meu chefe virou e falou assim: Sobreira, eu vou me empenhar muito para a sua transferência sair. Por necessidade de serviço, vou me empenhar bastante para que isso saia. Meu chefe falou isso para mim. E quando veio o boletim de transferência, final de ano, minha transferência não saiu. A transferência não saiu. E ele me chamou lá na sala, falou: Sobreira, a transferência não saiu. Nós recebemos aqui um comunicado, e 50% dos que estavam por necessidade de serviço foi cortado por falta de verba. Você só não foi transferido porque a Força Aérea não tinha verba para custear as despesas suas e de outros, então a transferência não saiu. Aí ele falou: lamento, não tem bastante. Eu falei: tudo bem, capitão, sem problema, vamos continuar trabalhando. E eu continuei trabalhando. Passaram 4 meses. Alguém me avisou: o capitão está te chamando lá na sala dele. E eu fui lá na sala dele. Ele veio para mim e falou assim: Sobreira, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro eu quero te elogiar, porque você queria muito a sua transferência, a transferência não saiu, e você não caiu em nada a produção, sua produção continua a mesma, você continuou fazendo serão, você continuou alegre, né? Não vi diferença no seu semblante, cumprimentando os colegas, não vi ninguém falando que você estava reclamando. E eu te chamei aqui para dizer para você que apareceu uma oportunidade para você ser transferido, fora de época, não está nem em época de transferência, mas apareceu uma oportunidade. E eu pensei em você. Chegou um rádio aqui em Anápolis, tem um colega seu lá em Anápolis, da mesma especialidade sua, que ele quer vir para São Paulo. E ele está procurando alguém que vá para lá, para trocar. Só que não é necessidade de serviço, você tem que ir por interesse particular. Você aceita a troca e transferir? Eu falei: aceita. Foi embora. E ele me deu os parabéns pelos 4 meses que passou, que a gente continuou dando testemunho, dando exemplo, entendeu? Então, queridos, é muito importante nós termos uma visão espiritual, ok? Ter uma visão espiritual dos acontecimentos, do que está acontecendo. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Nada. Ainda que seja a luta seja tremenda, Deus está no controle. E nós precisamos manter o nosso controle. Então, queridos, há necessidade de uma profunda espiritualidade. Em primeiro lugar, precisamos, como Jesus, olhar a situação de uma forma espiritual. Que você tem um Deus, como o texto mostra, né?
todo mundo enxerga tudo, prega, cruz, e ele enxerga o Pai. Ele fala: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Segundo, Jesus possuía uma intimidade real com o Pai. Jesus havia sido acusado pelos judeus, havia-se por se declarar igual a Deus, né? Porque ele disse que Deus era o Pai, ok? João, por exemplo, no capítulo 5, versos 16 e 18, Jesus diz: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Essa intimidade com o Pai evidenciou e não se esvaziou na cruz do Calvário. Eu sei que as pessoas, às vezes, nós somos vistas de uma forma não muito boa pelas pessoas quando nós dizemos assim: não, eu tenho Deus na minha vida. Quando a gente está enfermo, que a gente diz assim: não, eu creio que Deus está no controle. Quando a gente está enfrentando uma luta, as pessoas sabem, muitas das pessoas não entendem isso. Mas nós precisamos, irmãos, dessa profunda intimidade real com o Pai, para poder testificar realmente o Deus que nós servimos. E isso é espiritualidade. Testificar de Jesus na adversidade. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Em terceiro, então, irmãos, desenvolvendo a necessidade de uma profunda espiritualidade. Recapitulando, primeiro, Jesus tinha uma visão espiritual dos acontecimentos, e nós precisamos ter essa visão para nós desenvolvermos essa espiritualidade. Jesus possuía uma intimidade real com o Pai, nós precisamos dessa intimidade para poder desenvolver essa espiritualidade. Segundo, Jesus vivenciava um amor verdadeiro pelas pessoas. Nós precisamos exercitar e vivenciar esse amor verdadeiro pelas pessoas, por todas as pessoas, por crente, não crente, local de trabalho, vizinho. Esse amor nós precisamos viver. O que é vivenciar? É viver este amor. E viver de que maneira? Atitudes. Ninguém acredita, ninguém chega a real convicção se nós o amamos só por palavras. Qual é a esposa que fica satisfeita se o marido só falar para ela que o ama e não demonstrar com atitude? Ninguém. Não é amor. Amor é atitude. Amor é atitude. Foi isso que Jesus perguntou para Pedro quando encontrou depois de ver negado. Jesus faz as perguntas para Pedro, e as 3 perguntas foi: tu me amas? E na resposta de Pedro, Jesus colocava logo um verbo, né? Então faz, então apacenta, se me ama, apacenta minhas ovelhas. Então o amor é demonstrado com atitudes. Nós precisamos vivenciar esse amor verdadeiro para as pessoas. Quando nós fazemos isso, nós somos vistos como cristãos reais, como cristãos verdadeiros. Nós somos vistos como homens e mulheres espiritual. É tão gostoso quando a gente pode chegar, ter a confiança de chegar alguém no local de trabalho e dizer assim: eu quero orar por você, eu vou pedir oração na igreja por você, né? Eu vou orar pelo seu problema, para Deus te abençoar. Jesus vivenciou esse amor porque Ele intercedeu pelos seus algozes. Ele intercedeu por aqueles que crucificaram. Muitos daqueles que jogaram pedra nele, que cuspiram, que gritaram: crucificam, ele estava dizendo: Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Talvez você possa dizer assim: não, mas Jesus tinha que fazer mesmo. Jesus, eu não sou igual a Jesus. Eu não sou igual a Jesus. Mas a Bíblia fala de um homem que era extremamente sanguíneo em suas atitudes, né? E que também intercedeu pelo povo. Moisés. Não estão lembrados? Quando a situação, as dificuldades que Moisés passou para conduzir aquele povo lá do Egito até a terra prometida.
Quantas dificuldades! Lá em Êxodo 32 tem algo tremendo que nos mostra ali um pouco da humanidade de Moisés, mas também mostra nos episódios subsequentes, mostra que Moisés era humano, nervoso, às vezes agia com um pouco de sanguíneo, né? Mas um homem de profunda espiritualidade também. Êxodo 32, Moisés está lá no monte, demorou descer 40 dias, né? Desce com as tábuas da lei, chega lá embaixo, o povo havia feito um bezerro de ouro, ele olha aquilo, ele fica nervoso, irado, ele quebra as tábuas da lei, ok? E faz todo aquele alvoroço. E aí Deus vira para Moisés e fala assim, Êxodo 32, de versículo 9 a 11, só vamos comentar aqui um pedacinho. Deus vira para Moisés e fala assim, para Moisés: eu tenho visto este povo, ele é um povo teimoso. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra ele o meu furor e os consuma, e de você eu farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: Senhor, por que te acendes a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Então, irmãos, tem hora que a gente quer pedir mesmo, às vezes quer até falar como os discípulos, né? Descer fogo do céu. A gente às vezes sofre algumas coisas, mas a gente não pode. Nós temos que desenvolver uma profunda espiritualidade, dizer: Senhor, tem misericórdia, me dê graça, me sustenta, para que eu desenvolva essa espiritualidade. Senhor, esse é um pobre coitado, eu amo, ele precisa de Ti, e ele precisa conhecer o Teu amor. Queridos, a pessoa que ama verdadeiramente consegue interceder pelas pessoas que lhe causam dor e aflição. Ou interceder por alguém que nos faz o mal é uma demonstração de amor verdadeiro. Nós não podemos, como cristãos, conseguir odiar uma pessoa e ao mesmo tempo orar por ela. Não conseguimos isso. Então nós temos que amar para poder orar por essa pessoa. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Jesus vivenciou o amor verdadeiro pelas pessoas, por isso ele é para nós um exemplo de espiritualidade. Se você quer crescer em espiritualidade, peça a Deus amor em abundância sobre o seu coração. E o que é amor? Amor é algo que vai além do conhecimento humano, que vai além daquilo que as nossas vistas alcançam. Amém? E por último, irmãos, para nós conseguirmos desenvolver uma espiritualidade, nós temos que olhar o exemplo de Jesus. Jesus conseguiu perdoar sinceramente os seus agressores. Nós não estamos falando de perdão sem ser ofendido, não, mas é perdão ofendido, e isso é espiritualidade. Perdoar alguém que te ofendeu. É muito fácil perdoar alguém que vem até nós para pedir perdão. É muito fácil. Eu me recordo uma vez que eu discuti com um colega, tive uma discussão com um colega de trabalho, e aquilo me trouxe uma agonia tão grande. E nós morávamos no mesmo condomínio, no mesmo prédio, lá da Aeronáutica de São Paulo. E eu estava agoniado, ele era inspetor, e nós discutimos um problema de serviço. Mas eu fiquei tão agoniado que eu fui orar e falei: Senhor, tem misericórdia, né? E eu fiquei com tanta vergonha de umas coisas que eu falei para ele, que eu falei assim: Senhor, eu não sei se eu tenho coragem. Eu falei: nossa, eu errei demais, eu tenho coragem de ir lá pedir perdão. Eu fiquei com vergonha, pastor Zé, de pedir. E eu falei assim: Senhor, me ajuda. Eu pedi para Deus que mandasse ele vir conversar comigo. Olha que ponto que a gente chegou. Mas eu queria me consertar, mas eu estava sem força. Eu falei: Senhor, manda que ele vem, que ele venha ter que conversar comigo, eu quero abraçar ele. E Deus fez isso. Ele ligou no apartamento para mim e falou: Sobreira, queria conversar com você sobre aquele episódio que teve.
e a gente conseguiu consertar. Amém? Jesus conseguiu perdoar. O perdão é independente de sentimentos, irmãos. Perdão não tem a ver nada com sentimento. Perdão é um ato de obediência à palavra, e perdão é um ato de fé em Deus. Perdão não é fácil. Um recurso para conseguir perdoar com sinceridade é compreender a limitação daqueles que te ofenderam. Eu acho interessante, eu vi isso aqui, foi num comentário que eu fui ver, e eu achei interessante isso. A gente precisa olhar as pessoas não como perfeitas, mas sim como nós também que temos os nossos defeitos. Quando a gente consegue enxergar nas pessoas e entender que ele não deu conta, aquilo aconteceu por causa, era característica dele, ele não deu conta disso, ok? Por isso que ele ofendeu aquele jeito dele ser. Então a gente consegue perdoar. Eu achei muito interessante isso. A gente olhar o erro das pessoas como uma fraqueza, ok? Quando a gente, irmãos, vê dessa maneira, muda de uma maneira tremenda, as coisas facilitam mais para nós conseguirmos então desenvolver essa espiritualidade a ponto de perdoar realmente. Porque temos muitas pessoas que nos machucou. Jesus reconheceu que muitas daquelas pessoas que estavam ali não sabiam o que estavam fazendo. Não sabiam o que estavam fazendo. Não sabiam o que estavam fazendo. Você sabia? Lá no militarismo a gente aprende nessas manifestações que tem. Por isso que nós cristãos tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a gente aprende no militarismo sobre alguns elementos que são instrumentos no meio de manifestações. Eles são chamados de inocente útil. Ele está lá, mas ele é útil para o movimento, entendeu? Foi o que aconteceu no dia 8 de dezembro lá em Brasília. Tem pessoas que não estavam nem sabendo o que estavam fazendo. Tem pessoas que estavam lá pulando lá, se enrolava a bandeira, não sabia nem o que estava acontecendo. Não sabia nem o que estava fazendo, ok? Então, queridos, Jesus reconheceu que muitos daqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Por isso, Jesus demonstra através do perdão, ele demonstra uma espiritualidade. Quando você chega para uma pessoa que te ofendeu e você não mostra nenhuma reação, uma pessoa que fez algo que foi ruim para você, mas você não mostra nenhuma reação, você abraça ele, você conversa com ele, fala, não, tudo bem, está tudo bem. Tá, você está demonstrando uma profunda espiritualidade, e é essa atitude que nós devemos ter, porque lá na frente, com certeza, você vai precisar levar uma palavra de Deus para ele. Amém? Você que é conhecido, e aí você vai conseguir. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmão, nós estamos concluindo. Eu quero apenas recapitular a necessidade de desenvolver uma profunda espiritualidade, e como exemplo a vida de Jesus. Para desenvolver a espiritualidade, nós temos que fazer como Jesus, uma visão ampla e espiritual. Espiritual não é uma visão material, mas espiritual. Como é que é uma visão espiritual? Parece que o negócio que está acontecendo é ruim, mas Deus está no controle. Isso é uma visão espiritual. Eu estou vendo, está ruim demais para mim, mas Deus está no controle. Isso é espiritual. Amém? Jesus possui intimidade real com o Pai. Desenvolvemos a espiritualidade quando a gente tem intimidade com o Pai. A gente olha uma situação difícil, mas a gente tem intimidade e fala, como Jesus falou, né? Pai, está bem próximo de mim, eu sei que Tu estás aqui comigo nesse momento. Amém? Jesus é para nós um exemplo de que precisamos desenvolver uma espiritualidade, porque Jesus vivenciou o amor. Nós precisamos praticar atitudes de amor verdadeiro com as pessoas. E em quarto, Jesus conseguiu perdoar sinceramente os seus agressores.
do perdão. E nós queremos concluir, irmãos, e dizer que mesmo diante de uma intensa agonia, Jesus superou seus instintos humanos e preservou, qualquer reação que não fosse espiritual. Jesus evidenciou uma profunda espiritualidade e nós precisamos também desenvolver. Como Jesus, nós devemos desenvolver uma profunda espiritualidade. Ele é para nós o irmão mais velho. Ele é para nós um exemplo que nos dê condições de superar os nossos instintos humanos e que nós podemos nos controlar as nossas emoções. É assim que Paulo veio. E é assim que Paulo pregava em todas as suas cartas. Quando ele queria chamar a atenção de alguém, ele mostrava para si mesmo o seu próprio exemplo dele. E ele falava: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós queremos concluir e dizer que a ceia deve ser um momento de reflexão para nós. Amém? Nós não devemos estar aqui, nós estamos aqui hoje com quase 100 pessoas, e eu espero que todos nós participemos da ceia. Amém? Porque a ceia é um momento espiritual. Precisamos refletir nisso. Amém? Estar presente na ceia, participar da ceia é uma demonstração de espiritualidade. E discernir o que nós vamos fazer daqui a pouco é muito importante. Será que nós vivemos uma espiritualidade verdadeira? Eu falei hoje lá na casa do Cícero, falei para a família reunida, mais de 20 pessoas presentes, e nós vimos lá os exemplos dos filhos falando sobre o pai, aquela coisa toda. Eu falei para eles: é bonito isso, a gente vê um filho, um neto, às vezes chorando, falando, Eu vi um neto falando assim: vou obrigado porque o senhor fala para mim para ir para a igreja, Então, exemplo, não é verdade? Então, eu falei lá, é bonito a gente ver dentro da família o mesmo testemunho que a gente sabe que o irmão Cícero aqui na igreja. É o mesmo testemunho dentro de casa. Amém? Então, isso é muito bonito. Será que nós vivemos uma espiritualidade verdadeira? Nos momentos das aflições que revela a nossa espiritualidade ou a nossa carnalidade. Esse é o momento para nós refletirmos isso, irmãos. Você sabe quando que nós vamos revelar a nossa espiritualidade, a nossa carnalidade? É nos momentos das lutas, das dificuldades. Para nós vivermos uma profunda espiritualidade, nós precisamos pedir perdão ao Senhor por causa da nossa carnalidade. Porque a gente não tem papo na língua às vezes. Amém? Pedir para que Ele nos encha do Espírito, para que o Espírito Santo possa estar cheio, fazer com que nós possamos realmente controlar os nossos impulsos. É um momento de reflexão na ceia. Para nós vivermos essa espiritualidade, nós precisamos reagir como Jesus, mesmo quando ofendido, agredidos ou feridos por alguém. Talvez você possa perguntar assim: não, pastor, mas é difícil demais. Sim, a Bíblia não diz que seria fácil. A gente sabe que é difícil, mas nós temos que ouvir isso. Não é porque é difícil que nós vamos fazer o errado. É difícil, mas nós temos que fazer o certo. E se fizer o errado, tem que pedir perdão, tem que consertar, tem que voltar lá no local para quem ofendeu e falar: me perdoa, tem misericórdia de mim, foi um momento de fraqueza meu, me perdoa, acerta, precisa acertar. Amém. Não sei se vai demorar uma semana, 15 dias, um mês, mas tem que fazer, não pode deixar passar. E eu digo mais: tome cuidado, porque senão você acostuma e passa muito tempo e depois você acha que não tem mais importância, e aqui não tem mais importância, mas eu quero dizer para você: tem importância sim. Então a gente tem que pedir perdão. Como Jesus, nós precisamos realmente estar atentos e desenvolver uma profunda espiritualidade na nossa vida, irmão. Você sabe por quê? Porque o povo está nos observando. Todo mundo sabe quem é o pastor Márcio.
Todo mundo sabe quem é o pastor Zé Roberto, quem é o pastor Abel, quem é o irmão Edson, quem é o irmão Fulano, todo mundo conhece a gente. Você já pensou se a gente estiver dentro de uma igreja e de repente entra por aquela porta ali alguém para almoçar? Alguém? Que coisa terrível. Então a gente tem que ser espiritual. Deus me colocou essa palavra no meu coração, irmãos, para trazer para vocês nessa noite. Amém? Deus falou muito comigo. Eu, como pastor, já tive momentos em que falhei. Todos nós, eu acredito que já falhamos nisso, né, pastor Zé Roberto? Mas não é porque falhamos que nós não devemos pregar, nós temos que pregar. Nós temos que desenvolver espiritualidade, nós temos que viver como homens e como mulheres espirituais, crentes em Jesus, que um dia vamos morar no céu. Amém. É essa a reflexão que Deus colocou no nosso coração para que a gente trouxesse aqui para os irmãos nesse dia de ceia, quando nós vamos ceiar e refletir, e ao tomar do pão, que simboliza o corpo de Jesus, ao tomar do suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus, nós vamos pedir ao Senhor: ajuda-nos para que crescemos em espiritualidade, que sejamos homens e mulheres com atitudes de homens e mulheres que um dia vai morar com o Senhor no céu. Amém? Deus nos abençoe. Quero convidar aqui os presbíteros, nossos oficiais, os pastores, para nós participarmos da ceia do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Presbítero Tiago. Deixa eu descer aqui. Vamos ficar de pé, irmãos. Aqueles irmãos que vão, na hora de distribuir os elementos, você aquele que não for cear, pode sentar, mas eu espero que, se você é batizado, está em plena comunhão com a sua igreja, amém, com o Senhor, você possa participar da ceia. Amém? Se tiver que fazer um concerto com o Senhor, que o faça. Mas, enquanto o pessoal do louvor vai começar a cantar o hino, eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão interior, amém, nesse momento de ceia. Queria deixar para a sua reflexão os dois versos 34 e 35, a parte A do verso 35, verso 34, Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. Amém? Jesus demonstra uma visão espiritual desse momento. Queria que você pedisse a Deus isso. Amém? A parte A do verso 35 que diz: o povo estava ali, observava tudo. Nunca se esqueça disso. Amém? Que Deus está olhando para você, Deus está olhando para mim, mas o povo também está olhando para nós. O povo está olhando para as nossas vidas, para as nossas atitudes, para os nossos momentos de ira, para os nossos momentos difíceis, para o nosso comportamento diante daquela ou daquela outra situação. Amém? Vamos cantar? Pode cantar enquanto nós vamos estar. Eu vou estar cantando, nós vamos estar meditando, colocando a nossa vida no altar do Senhor, tentando colocar a minha vida no altar do Senhor. Todos nós vamos buscar, vamos pedir ao Senhor a participar aqui da ceia. Senhor, eu quero ser um homem ou uma mulher mais espiritual. Eu quero desenvolver uma espiritualidade nos padrões bíblicos. Aleluia. Sacrifício de amor que me comprou.
Vamos continuar em oração, amém? Vamos refletir. Você está com pão e com suco de uva na mão. Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero sair daqui hoje mais espiritual. Amém? Fala com Deus em volta. Ora ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero desenvolver uma profunda espiritualidade. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Tem alguém que foi esquecido? Alguém foi esquecido? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alguém foi esquecido? Todos receberam? Todos com pão. Quantos creem que Deus vai te dar? Opa, levanta a mão, alguém está sem? O senhor recebeu? Todos receberam pão? Está faltando? Falta lá atrás, ó. Leva lá. Leva lá. Aleluia. Começa a pedir a Deus ajuda. Você sai daqui. Amém? Mas o gesto de Jesus na cruz demonstra como sem que as palavras não resolvem. Mas o gesto de Jesus na cruz demonstra como foi no Calvário, ele se mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário, ele se mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, Aleluia, Jesus. Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Oh, grande o Espírito de Deus fala muito forte comigo aqui. A palavra é perdão. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. A palavra é: tire a mágoa do seu coração. Perdão. Aleluia. Não espere alguém te pedir perdão. Perdoe sem a pessoa chegar até você e pedir perdão. Deus, aleluia. Perdão. Isso é espiritualidade. Pai, não sabem o que fazem. Não têm conhecimento desse momento. Eles acham que estão crucificando um criminoso, um que blasfemou, um que quis ser igual a Deus. Eles não sabem, Pai. Eles não sabem o que fazem. Perdão sem pedir perdão. Deus falou muito forte comigo aqui. Alguém que está com o coração magoado, mas Deus falou assim:
Fé. Glória a Deus. Aleluia. Fé porque a Bíblia diz que tem que perdoar. Vamos orar, consagrar o pão e o suco de uva. E vamos pedir a Deus que pelo Espírito Santo que habita em nós, venha desenvolver em nós uma profunda espiritualidade. Amém? Vou pedir o pastor Abel para consagrar Glória a Deus. Aleluia. o pão, e o pastor Zé Roberto vai consagrar o vinho. Amém? Pastor Zé Roberto vai consagrar os... Deus, em nome de Jesus, nós levantamos ao Senhor esse suco, ó Deus, que simboliza o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. E nós o consagramos ao Senhor e queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha nos abençoar e que o teu sangue, Senhor, continue nos purificando de todo pecado, e que nós sejamos, Senhor, abençoados tremendamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Vamos participar, irmãos, de uma forma simbólica do pão, símbolo do corpo de Jesus, do suco de uva, símbolo do sangue de Jesus, mas é simbólico, mas é muito importante. Nós estamos fazendo uma reflexão nesta noite sobre a necessidade de espiritualidade. Quem não consegue ver esta necessidade não consegue dar um bom testemunho. Um bom testemunho é fundamental. Amém? Paulo diz que a nossa vida é uma carta aberta a todos os homens. Nosso testemunho é importantíssimo. Importantíssimo. Jesus morreu na cruz por nós. Ele é para nós exemplo em tudo. Paulo diz que a igreja de Coríntios, que não estava dando testemunho de espiritualidade, porque eles participavam da ceia de qualquer maneira, eles não davam exemplo de espiritualidade, porque eles participavam da ceia como sendo uma festa, porque tinha muita comida, e Paulo também sabia que tinha muita briga entre eles, e Paulo então chama a atenção para que eles desenvolvessem a espiritualidade, e ele chama a atenção justamente no momento da ceia, e a palavra que ele diz é que examine-se o homem a si mesmo, ou seja, examine, veja como que você está a sua vida diante de Deus. Se você precisa desenvolver uma espiritualidade, consertar a vida, o seu testemunho como cristão, examine-se, é a hora para isso, é a hora de pedir perdão para Deus, é a hora de conserto, é a hora de dizer: Senhor, eu vou sair daqui a passos largos, e amanhã eu vou acertar a minha vida, eu vou ligar para a pessoa, eu vou pedir perdão para ela. Senhor, eu não vou dar mais aquele testemunho errado que eu estava dando. E você vai participar e Deus vai te dar força para isso. Hein? Por isso que Paulo diz: examine e coma. Paulo não diz examine, e aí você vai se sentir errado, aí você não deixa para ser errado, não. É para você consertar. Porque senão você vai deixando para amanhã, vai deixando para depois. Nós podemos cometer 2 erros no momento da ceia, irmãos. O primeiro é não se examinar e não fazer participar de qualquer maneira. Mas o segundo erro é dizer, achar que está tudo bem, né? E não é comigo essa palavra, não, mas eu acredito, irmãos, que Deus tem falado conosco nessa noite, amém? Então Paulo diz:
Senhor Jesus, na noite foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e deu os discípulos, dizendo: isto é porque meu corpo ia partir por amor de vós, fazer isso em memória de mim. Vamos participar do pão, irmãos, em nome de Jesus. Amém. E Paulo prossegue, repetindo as palavras de Jesus. Ele diz o seguinte: semelhantemente, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice e disse: ó, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Irmão, nós temos uma aliança com Deus. Ele tem uma aliança conosco, uma aliança que partiu dele. Ele falou: eu quero aliançar com você. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, uma aliança que, por um preço alto, o sangue dele derramado na cruz. Fazer isso em memória de mim. Amém? Vamos participar do suco de uva, irmãos. Você pode agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Amém? Aleluias. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus amado. Graças te rendemos. Aleluias. Amém, Senhor. Paizinho de amor, nós queremos te agradecer por esse momento tão gostoso que podemos meditar na tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a desenvolver uma espiritualidade que possa se aproximar da nossa identidade de pequenos cristos, de seguidores do Senhor. Nos dê graça, nos dê bênção, Senhor. No nome de Jesus, possamos ser testemunha viva, Senhor, do Senhor, através das nossas atitudes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Enquanto os irmãos vão estar recolhendo aí as ofertas, já recolheu as ofertas. Enquanto os irmãos estão recolhendo os cálices, deixa eu dar aqui alguns avisos. Os irmãos que puderem trazer sua oferta de cereais para a sexta, pode ainda fazê-lo durante a semana. Amém? Uma outra coisa, sempre a gente tem um social, né? A nossa coinonia depois da ceia. Mas nós não fizemos essa semana, porque a semana que vem nós vamos comemorar o Dia das Mães. E a semana que vem nós vamos então ter essa coinonia, na semana do Dia das Mães. Amém? Domingo que vem nós vamos ter a grande festa aqui, né, do Dia das Mães, e nós vamos então ter essa coinonia semana que vem. Por isso que nós não fizemos hoje. E a irmã Eliane está ligando aí para os irmãos, trazendo uns pratinhos. Nós vamos ter uma grande festa aqui a semana que vem. Amém? Os nossos trabalhos da semana são normais. Daqui a pouco eu vou dar a oportunidade para a irmã Eliane também dar uns avisos. Nós estamos com o nosso grupo de intercessão. Eu louvo muito a Deus pelo grupo de intercessão, as irmãs que têm orado. Nós temos o nosso culto de terça-feira nos lares, e que está uma bênção, amém? Nós tivemos aí uma sequência assim, mas essa semana a gente vai ter culto lá na casa da irmã Joana. Levanta a mão, irmã Joana, amém? Culto lá na casa da irmã Joana. Na outra terça-feira a gente tem culto lá na casa do nosso irmão Jair. Amém, irmão Jair? Não vai fazer não, Jair? Mudou de ideia? Então mudou de novo, Jair. Então tá bom. Então nós vamos fazer lá na igrejinha, então. Eu vou trocar lá, viu, Marilene? Lá na casa do irmão Zinar. Ele pediu que fosse Cleidiane, na casa da Cleidiane. Eles moravam na roça, mudaram para a cidade, amém? E estão frequentando lá o culto e pediram culto lá na casa deles. E
nós queremos fazer na terça-feira, queremos que você vai lá conhecer esses novos membros lá da nossa congregação, amém? Lá na casa dela, vai ser na terça-feira que vem. Eu tenho o telefone dela aqui, eu vou avisar para ela que vai antecipou, né? Ia ser dia 23, então vai ser agora na terça que vem, amém? Em nome de Jesus. Mãe Helena, os avisos seu aí. Quarta-feira, pera só um pouquinho, que eu não concluí. Quarta-feira nós temos o nosso Quarta do Milagre, aqui à noite. Quinta manhã com Deus com Maurício, na igrejinha, por enquanto está lá na casa do Edson ainda, amém? Nós queremos fazer um negócio bem feito, vamos botar uma placa lá, levar som, arrumar cadeira e fazer um culto de abertura lá no sábado, viu, Edson? Tá? Para avisar lá na cidade, vamos fazer um culto de abertura lá no trabalho, amém? No sábado. E domingo que vem, escola bíblica dominical normal e o culto à noite. Paz do Senhor, irmãos. Como o pastor já falou, no próximo domingo é o segundo domingo de maio e nós vamos aqui comemorar, né? Juntos nós vamos celebrar o Senhor, agradecer pelas mães da nossa igreja. E eu gostaria de convidar todas as mães para estar aqui nesse próximo domingo. Nossas visitantes também estão convidadas para juntos nós louvarmos o Senhor. Amém? E o aviso que eu tenho é o seguinte: eu gostaria que logo após o culto, esses irmãos que eu vou citar aqui, pudéssemos reunir ali no gabinete pastoral. Amém? A Eliane Mariano, a Elizabeth, o Yuri, o Ian, a Júlia, o Mateus, o Kevin, a Hannah e a Evelyn. É uma reuniãozinha bem rapidinho, é para uma preparação para o nosso culto do próximo domingo. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Quantos estão indo para casa, entraram aqui enfermos, estão indo curados? Peraí, eu quero ouvir de novo. Quantos que entraram aqui enfermos e estão indo curados para casa? Curados. Amém. Graças a Deus. Deus nos visitou nessa noite, irmãos. Vamos dar as nossas mãos para nós encerrarmos o culto de mandados? Isso é quem canta parabéns para o Cícero? Tem que cantar. Mas teve mais gente que fez aniversário essa semana. Então vamos contar que tem que cantar para todos os aniversários da semana. Porque senão, né? Quem fez aniversário essa semana? Só um instantinho. Essa semana, Marlene, Jacira, Paulo, né? Quem mais? O Cícero. Quem mais fez aniversário essa semana? Tiago. Então vamos cantar parabéns? Todo mundo? Todo mundo. Cícero. Amém? Vamos. Parabéns. Parabéns. Irmãos, tem coisas que a gente só compreende no futuro. Né? A gente só compreende no futuro. Eu nunca esqueço daquela história do menino que queria um cavalo. E aí esse menino queria esse cavalo, ele com esse cavalo, mas aí foi acontecendo várias tragédias na vida do menino, né? Aconteceu uma coisa ruim e uma coisa boa, uma coisa ruim e uma coisa boa, uma coisa ruim e uma coisa boa. E tinha uma pessoa que observava aquilo e falava para o pai do menino: seu filho é azarado quando acontecia coisa ruim. E quando acontecia coisa boa, o cara falava: seu filho é de sorte. Seu filho é azarado, seu filho é de sorte. Parece que esse sentimento às vezes nos acompanha. Tem hora que a gente achamos que nós somos azarados. Mas tem hora depois que a gente acha que é sorte, que Deus agiu. O moral da história
Esse negócio de sorte, esse negócio de azar, isso aí não existe. Depende do que vem depois. Depende do que acontece depois. Às vezes a gente acha que é ruim, chora, e depois amanhã a gente está batendo palma. Que bom que aconteceu aquilo. Que eu achava que era tão ruim, foi bom. Amém? Então assim, a gente não entende. A gente não entende, mas o Iberê está também. Se a gente fosse escolher, a gente queria o Iberê estar aqui com a gente. Não é verdade? Queríamos vocês dois aqui com a gente. Mas aconteceu. Não importa como aconteceu, a maneira que aconteceu. Aconteceu. E a gente quer agradecer a Deus pelos quase 2 anos. Eles vão fazer em outubro agora 2 anos aqui conosco. Somou bastante lá na igrejinha. Mas eles estão voltando para Goiânia. Estão mudando para Goiânia, né? Então nós não vamos ver o Iberê aqui nos cultos, mas vamos ver assim, visitando, quem sabe. Mas está aí, mas pode voltar. Não é verdade? E Goiânia está ali. Não é verdade? E a gente quer orar por eles. Para Deus abençoar. Nós queremos abençoar a vida de vocês. Amém? Vamos sentir? Mas nós queremos abençoar a vida de vocês. Amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Eu queria agradecer já semana passada aqui, né? A Rita, quiser ficar mesmo de pé, não tem problema. Eu queria convidar aqui os tios, né? Os parentes, daí bem chegado. Vem cá, Edson Agnêmio, Nayara, né? A Ana. Vamos orar pelos mais íntimos, a Tatá, né? Quem chama ela de Tatá? A Wanda, né? Eu sei que não é fácil, né? Vem cá, irmão, também, para estar aqui com a Thalita. Estenda as mãos aqui à frente. Orar pelo Iberê. Eu tinha no meu coração, né? Eu tinha muito sonho com eles, né? E tenho ainda, acho que Deus pode ainda realizar. Amém? Eu quero orar aqui e abençoar a vida deles. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Senhor. Ainda assim, sem um entendimento claro dos teus desígnios, da tua vontade, e sem entendimento claro, Senhor, da ida deles para Goiânia, algo que aconteceu repentino. Mas, Senhor, em tudo sabemos que as mãos do Senhor estão estendidas. E aquilo que os nossos olhos não veem, também assim nós acreditamos. Cremos que eles servem ao Senhor. Obrigado pelo tempo que Iberê e Thalita serviram nesse lugar. Tempo que eles serviram ali na congregação, foram bênçãos naquele lugar. E agora queremos pedir que a bênção do Senhor nos acompanhe. Nós queremos abençoá-los, Senhor. E que eles sejam bênçãos na igreja que eles vão congregar. Que eles sejam bênçãos no local de trabalho, Senhor. No nome de Jesus. Que a mão do Senhor que está estendida sobre eles possa abençoá-los, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Depois vocês dão um abraço nele. Amém? Deus abençoe. Amém? Vamos dar as nossas mãos para nós encerrarmos o nosso culto. Passou um pouquinho do horário, mas é culto de ceia, bênção, amém? Quantos creem na semana de bênção e de vitória? Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pelo louvor, pelas ofertas, pela palavra, pela ministração da ceia. Obrigado, Senhor, pelos nossos visitantes. Obrigado pelos milagres, pelas curas que tu efetuaste aqui, Senhor.
E agora nós queremos colocar os irmãos que não estão presentes conosco por força maior, por enfermidade, Senhor. Abençoa, visite a vida do irmão Beto, e visite a vida do irmão Eduardo Mariano, visite a vida da irmã Yolanda, Senhor, visite a vida da irmã Santina, visite, Senhor, a vida da irmã Odete, Senhor, visite a vida da irmã Lourdes, da irmã Dita, Senhor, os irmãos que estão enfermos não podem estar conosco, daqueles que estão viajando também, Senhor, que fazem parte desta igreja, irmão Nilson e outros demais irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, os visite, ó Pai, nos dê uma semana de bênção, nos dê uma semana de vitória, Senhor, ó Deus, aqueles irmãos que têm compromisso durante a semana financeira, ó Pai, que dependem, ó Deus, das vendas, são profissionais liberais, que Tu possa abençoá-los, Senhor, ó Deus, aqueles que têm consulta médica, aqueles que têm problemas para ser resolvido, aqueles que vão viajar, Senhor, que Tu possa ser com ele, possa levá-los de volta assim como o Senhor nos trouxe, ó Pai. Abençoe, Senhor, e que a bênção do Senhor se estenda às famílias aqui representadas, Pai, que a salvação do Senhor possa chegar a cada casa aqui, Senhor, que a saúde possa chegar, que a bênção do Senhor possa ser com cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado por este culto, ó Deus, e pedimos, nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão e consolação, e os dons do Espírito Santo esteja conosco e com toda a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, culto abençoado, uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Amém.